Olá, tudo bem com você? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Caio Takano, que me convidou para compartilhar a minha experiência no que diz respeito ao ICMS. O tema que eu estou propondo para esses poucos minutos é desafios da apuração do ICMS no dia a dia da empresa. Deixa eu me apresentar formalmente para você. Meu nome é Sandra Cabral, minha formação acadêmica, eu sou advogada, eu tenho pós-graduação em gestão empresarial, eu sou mestre em semiótica, tecnologia e educação. Por muitos anos da minha vida profissional, eu fui auditora tributária, eu realizei e prestei consultoria para as empresas, para a indústria, para comércio. E ao longo agora desses 20 anos, mais ou menos, eu me afastei dessa atividade para me dedicar ao mundo acadêmico. Hoje eu sou professora de pós-graduação, a minha cadeira na pós-graduação é de gestão de impostos indiretos, né? A minha especialidade é ICMS, PI e ISS. Então eu sou professora de pós-graduação, eu realizo treinamentos empresariais, treinamentos abertos, e também escrevi alguns livros abordando algumas práticas de ICMS, né? Algumas práticas fiscais no que diz respeito ao ICMS. Inclusive, em 2018, eu, junto com a professora Adriana Mani, nós escrevemos 2 livros para falarmos da substituição e antecipação tributária, 2 técnicas de tributação que também afligem tanto o profissional da área fiscal. Mas vamos lá ao que nos interessa. Antes de eu falar especificamente dos desafios da empresa, dos desafios do dia a dia da empresa no que diz respeito ao ICMS, deixa eu resgatar com vocês algumas características básicas, né, desse imposto estadual. Então, a primeira característica é que o ICMS ele é um imposto estadual. Outra característica que é muito importante, e vocês vão constatar a complexidade que é a legislação aplicável ao ICMS. Vocês vão ver o arsenal de legislação que tenta disciplinar o ICMS. O ICMS não está previsto só na Constituição Federal e nem somente na Lei Complementar 87 de 96. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pelo menos as principais legislações que disciplinam esse imposto. Outra característica básica do ICMS são os seus fatos geradores. O ICMS tem vários fatos geradores. Circulação de mercadoria, que vai ser o objeto do nosso encontro de hoje, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, prestação de serviço de comunicação, a importação, fornecimento de refeição, a diferença de alíquotas, todos esses são fatos geradores do ICMS. Como eu disse, nesse meu encontro com vocês, eu vou priorizar a saída de mercadoria, resgatando um outro conceito importante. Quando se fala de saída de mercadoria, não é somente venda. Eu posso ter saída a título de transferência, de bonificação, de doação, de demonstração, de amostra grátis. Todas essas são saídas, todas estas são fatos geradores de ICMS, mas nem todas essas saídas serão tributadas pelo ICMS. Falando deste imposto estadual, vem à nossa mente nota fiscal. Existem vários campos da nota fiscal. Olha um campo bem importante, CFOP, que é o Código Fiscal de Operação e Prestação. Nós vamos ver que eu tenho CFOPs para as saídas, assim como eu tenho CFOPs para as entradas de mercadorias e serviços. Vocês vão saber, se é que vocês já não sabem, não é? Existem CFOPs que só podem ser utilizados pela indústria, assim como existem CFOPs que só podem ser utilizados pelo comércio. Vamos falar de circulação de mercadoria. Cada mercadoria tem a sua classificação fiscal própria. A classificação fiscal é a conjugação de 8 dígitos. E este é um dado tão importante que pode impactar e determinar
a tributação do ICMS, a tributação do IPI. Se eu estou realizando a importação, a classificação fiscal será um mecanismo para identificar a alíquota do imposto de importação, além do que a classificação fiscal também vai importar para a determinação do Código SEST. Código SEST é o código especificador da substituição tributária que vai ser apontado para alguns produtos que estão lá relacionados no convênio 142 de 2018. Outra informação básica e relevante para efeito do ICMS. Eu tenho sempre dito que o ICMS ele é plurifásico. Sandra, o que é isto? Vamos imaginar a cadeia econômica do ICMS que se inicia com o fabricante, pode ser também com o importador, mas no meu exemplo aqui sempre vai ser o fabricante. Esse fabricante, ao vender para o atacadista, vai realizar o fato gerador. Se vai ser tributado ou não, são outros 500. Quando esse atacadista vender para o varejista, também ocorrerá o fato gerador de ICMS, já que estamos falando de circulação de mercadoria. E quando o varejista vender para o consumidor final, também ocorrerá o fato gerador do ICMS. Veja que esse fato gerador ocorreu em todas as fases dessa cadeia econômica. Por isso que eu falo, né? Por isso que eu falo que o ICMS ele é plurifásico. Ocorrerá o fato gerador em várias fases da cadeia econômica. E dependendo de quem eu sou nessa cadeia econômica, eu terei uma determinada tributação, que pode ser pela alíquota interna ou em operação interestadual. Outra característica básica e muito importante para o ICMS, ser ou não ser contribuinte. Contribuinte é aquele que realiza o fato gerador e exterioriza esta condição tendo uma inscrição estadual. Mas eu sei que você aí pensou, Sandra, a empresa de construção civil tem inscrição estadual, mas ela não é considerada contribuinte do ICMS. Isso é verdade. Por isso que eu sempre tenho que ter em mente, contribuinte do ICMS é aquele que realiza o fato gerador e exterioriza esta condição tendo uma inscrição estadual. Eu simplesmente ter a inscrição estadual já não me eleva à condição de contribuinte. Ser ou não ser contribuinte também vai impactar no que diz respeito à base de cálculo. Se eu estou vendendo, por exemplo, para uma empresa de construção civil, eu sou indústria, meu produto tem IPI, eu estou vendendo para uma empresa de construção civil, ela até pode me apresentar a inscrição estadual dela, mas eu vou olhar para ela e vou dizer, bom, você está comprando não para revender, você está comprando para aplicar aquele meu produto na construção de uma estrada ou de um prédio. Você será o final da cadeia econômica. Você encerrará a cadeia econômica daquele produto. Então, o IPI que eu destaco na nota fiscal fará parte da base de cálculo do ICMS. Então, viram como é importante a definição de ser ou não ser contribuinte e de qual a finalidade que será dada ao produto pelo destinatário? Porque, olha, nós vamos ver como regra geral, a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, é o preço do produto. Mas existem valores que não estão no preço, mas que, se cobrados do destinatário, esses valores comporão a base de cálculo. Por exemplo, frete, seguro, o próprio IPI, como nós vimos, e qualquer outra despesa acessória. Se estes valores não comporem a base, não comporem o preço, mas forem cobrados na nota fiscal, esses valores farão parte da base de cálculo do ICMS. Outra característica importante, o ICMS ele é um imposto indireto. O que isso quer dizer, Sandra? Quer dizer que a carga tributária do ICMS
é repassada para o destinatário por meio da nota fiscal, sendo cobrado no preço, sendo cobrado no valor total da nota. Por isso que é indireto. A carga tributária é sentida efetivamente por quem está comprando a mercadoria ou o serviço, né? Isso como regra geral. Outra particularidade do ICMS, existem as alíquotas internas, que aqui no estado de São Paulo, as alíquotas são 7, 12, 18, 20, 25 e 30. Falando de alíquotas, são estas. Mas eu tenho aqui no meu estado, assim como em outros estados também existe, o acréscimo, né, para alguns produtos de 2%, por causa do Fundo de Combate e Erradicação de Pobreza. Então, dentro do estado, eu tenho algumas alíquotas, e essas alíquotas são de acordo com o princípio da essencialidade do produto, e nas operações interestaduais, eu tenho outras alíquotas, como vocês também sabem. Se forem produtos nacionais, as alíquotas podem ser 7 ou 12. Se forem produtos importados, a alíquota será de 4%. Um dado relevante: produto nacional para destinatários localizados na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, a alíquota vai ser de 7%. Produto nacional cujos destinatários estejam na região Sul e Sudeste, alíquota 12%. Já se é produto importado, não interessa a localização do destinatário, porque, como regra geral, esse produto será tributado em 4%. Aqui um detalhe muito importante. Se eu trago um produto de fora do estado, de fora do país, melhor dizendo, para comercializá-lo dentro do país, sem colocar a mão no produto, sem modificar o produto, simplesmente revendendo, a alíquota será de 4%, lógico, considerando que eu tenha similar nacional para esse produto. Se eu tiver similar nacional, a alíquota interestadual vai ser de 4%. Se esse produto que eu estou trazendo de fora do país não tiver similar nacional, por regra da legislação, a alíquota interestadual vai ser 7 ou 12. Sandra, onde eu vejo isso? Nas resoluções CAMEX, tá bom? Agora um outro detalhe. Eu tenho que considerar se eu sou indústria e se dentro do produto que eu faço existe insumo importado. Se tiver insumo importado, eu, indústria, tenho que preencher um formulário, né, que se chama ficha de conteúdo de importação. Porque dependendo do conteúdo de importação que tenha no meu produto, se esse conteúdo de importação for superior a 40%, minha alíquota interestadual vai ser de 4% de ICMS. Se o conteúdo de importação for abaixo de 40%, a minha alíquota interestadual será de 7% ou de 12%. Essa ficha de conteúdo de importação é uma obrigação acessória e, como o professor Caio Takano gosta de falar, é um dever instrumental do contribuinte existente desde 1º de outubro de 2013. Então, se eu sou indústria e utilizo insumo importado para fazer o meu produto, eu sou obrigado ao preenchimento da ficha de conteúdo de importação, porque de acordo com o conteúdo de importação do meu produto, a alíquota interestadual do ICMS pode ser 4%, 7% ou 12%. Outra regrinha básica do ICMS. O ICMS operação própria é calculado por dentro do preço. O ICMS substituição tributária é calculado por fora do preço. Calculado por fora do preço e cobrado por fora do preço. Vejam quantos desafios o profissional da área fiscal enfrenta para determinar
para emitir nota fiscal, para escriturar livro fiscal e para saber da carga tributária do seu produto. Mas não paramos por aí. Outra característica do ICMS é ser não cumulativo. Sandra, o que é isso? A não cumulatividade, como regra geral, não vamos entrar aqui no mérito, né? A regra geral da não cumulatividade é a possibilidade de eu abater da minha saída o ICMS que eu paguei na entrada de mercadorias e de serviços. Então, dependendo do que eu me creditar, eu vou abater do imposto que eu estou debitando na saída daquela mercadoria ou na prestação daquele serviço. Outra característica, outra regra básica para o ICMS são as situações tributárias. Existe um campo próprio na nota fiscal que é o campo CST, Código de Situação Tributária. O ICMS pode ter tributação integral, pode ter base de cálculo reduzida, pode ter saída amparada por suspensão, por não incidência, por isenção, por diferimento, por substituição tributária, e todas essas situações tributárias têm um código específico e este código específico está num campo específico da nota fiscal. Outra dificuldade que nós enfrentamos, a escrituração dos livros fiscais. Eu ainda falo livro fiscal, mesmo estando nesse ambiente SPED, né? Então, quem é RPA tem, como regra geral, que escriturar livro de entrada, livro de saída, livro registro de apuração, o livro registro de controle da produção do estoque. Isso não é uma novidade do Bloco K. Essa exigência já vem desde o convênio sem número de 1970, a exigência do preenchimento e da escrituração desse livro que nós chamamos livro de controle da produção e do estoque. Então vejam quantas características, quantas particularidades tem o ICMS, quantos desafios o profissional de uma empresa enfrenta para determinar corretamente qual é o ICMS, qual é o valor do ICMS que aquele contribuinte deverá pagar. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de legislação. Lembram-se quando eu disse lá atrás, né, num dos primeiros slides, que eu tenho como pano de fundo várias legislações que tentam disciplinar o ICMS. E a primeira legislação é a Constituição Federal. A última alteração que nós tivemos constitucional do ICMS foi a Emenda Constitucional 87. Não se esqueçam que desde 1º de janeiro de 2016, o contribuinte enquadrado como RPA, quando realiza operação interestadual e o destinatário é não contribuinte, este RPA tem que pagar o DIFAL, ou tem que pagar a diferença de alíquotas trazida pela Emenda Constitucional 87. Só que a Constituição Federal, ela não dá conta de tudo que é o ICMS. E a própria Constituição Federal disse assim, olha, vocês vão ter que acompanhar vocês vão ter que aprovar, olha, legisladores, vocês terão que aprovar uma lei complementar, porque esta lei complementar vai disciplinar o ICMS. Por isso que nós, que somos da área fiscal, precisamos acompanhar, precisamos saber bem, né, a lei complementar 87 de 96. Muitos de vocês podem olhar aí para a lei complementar 116 e ficarem na dúvida. Mas a lei complementar 116 diz respeito ao ISS. Sim, diz respeito ao ISS. Contudo, existirão serviços que precisarão de material. E pela própria lista de serviço da Lei Complementar 116, esse material, essas mercadorias, ficarão sujeitas ao ICMS. Por isso que você que é da área fiscal precisa também acompanhar a Lei Complementar 116 de 2003. Nós que somos da área fiscal também temos que saber
sobre a lei complementar, no caso aqui sobre essas duas leis complementares, Lei Complementar 24 de 75 e a Lei Complementar 160 de 2017, porque elas dizem respeito aos incentivos fiscais, por exemplo, isenção, base de cálculo reduzida, os créditos outorgados, tudo isso são incentivos fiscais, são benefícios fiscais e esses benefícios fiscais têm a previsão nessas duas leis complementares. Sandra, por que você também mencionou a Lei Complementar 123 de 2006? Lei Complementar 123 de 2006 é a lei que disciplina o Simples Nacional. O Simples Nacional ele tem um tratamento diferenciado para 7 tributos, mas no que diz respeito ao ICMS, substituição tributária e antecipação tributária e também a importação, um Simples Nacional é um contribuinte normal. Por isso que nós que somos da área fiscal precisamos ficar atentos também para a Lei Complementar 123 de 2006. E eu sempre corrijo os meus alunos quando eles dizem assim, quando eles vão se apresentar, né? Eles dizem assim: ah, professora, eu só cuido da empresa enquadrada como Simples Nacional. Eu já o corrijo e digo o seguinte: olha, cuidar do Simples Nacional não é tão fácil, então não menospreza a sua atividade, porque cuidar do Simples Nacional não é uma atribuição tão simples assim. Seguindo, todas essas leis complementares precisam ser trazidas para o território do Estado. Aqui no Estado de São Paulo, eu tenho a Lei 6374 de 89, que é a lei do ICMS do meu estado. Contudo, a lei ordinária, a lei que disciplina o ICMS, também não dá conta de tudo que é o ICMS. Por isso que nós que somos da área fiscal também precisamos acompanhar o regulamento do ICMS. Normalmente, o regulamento ele é aprovado por decreto, né? Porque a competência, uma das competências de decreto é vir e dar o fiel cumprimento a uma lei. Aqui no Estado de São Paulo, o regulamento do ICMS foi aprovado pelo Decreto 45.490 de 2000. Mas olha, que ainda com tudo isso de legislação, eu no Estado de São Paulo preciso dar conta e preciso acompanhar alguns outros atos administrativos. Por exemplo, eu preciso acompanhar publicação de comunicados CATs, de respostas à consulta, de decisões normativas CATs, porque esses são atos administrativos que vão me ajudar a identificar algumas situações do ICMS, algumas dificuldades do ICMS. Então, por exemplo, a lei do ICMS diz que se eu quiser ser contribuinte do ICMS, eu preciso fazer inscrição estadual. Mas a lei nem o regulamento me dizem quais são os documentos que eu preciso apresentar para me inscrever no órgão competente. Aqui no Estado de São Paulo, eu tenho um comunicado CAT que vai dizer quais são os documentos que eu vou precisar apresentar para o meu órgão competente para ter a inscrição estadual. Então, vejam que eu, que estou na área fiscal, preciso acompanhar, preciso saber a resposta à consulta, preciso acompanhar as decisões normativas que o Estado publica a respeito de alguma prática ou de alguma operação fiscal. Mas ainda não é tudo. Nós que somos da área fiscal, precisamos saber também sobre o convênio sem número de 1970. Sandra, por que eu que sou tão jovem, preciso saber deste convênio que é de 1970? Eu vou te dizer. Sabe CFOP? A origem do CFOP está lá no convênio sem número de 1970. Sabe, modelos de notas fiscais, modelos de livros fiscais, o que eu escrituro na coluna outras ou na coluna isentas dos livros de entrada e de saída, todas essas informações se originam do convênio sem número de 1970. Por isso que você, que atua na área fiscal, também precisa acompanhar esse convênio sem número de 1970. Bom, pouquinho mais. Quando eu falo de ICMS, eu falo de emissão de nota. E quando eu falo de nota fiscal,
nota fiscal eletrônica, modelo 55, nós precisamos acompanhar publicação de nota técnica, porque são as notas técnicas que vão me dizer o que foi acrescentado na nota fiscal ou o campo que, porventura, tenha sido suprimido desta nota fiscal. Outra coisa que nós precisamos acompanhar, publicação de atos COTEPs. Sempre que existe a necessidade de mudar a escrituração fiscal digital, vem a publicação de um ato COTEP para explicar para o contribuinte como que será a escrituração fiscal de determinada operação. Por isso que eu preciso acompanhar publicação de atos COTEPs. E por último, não menos importante, quando se fala de ICMS no nosso mundo, eu estou falando de substituição e antecipação tributária. Quem é da área fiscal precisa acompanhar publicação de protocolos, de convênios, e eu estou chamando a atenção para, aqui no estado de São Paulo, eu ter que ter a atenção de portaria CAT, porque uma das atribuições de portaria CAT aqui no meu estado é divulgar os IVAs das mercadorias. Então, num cenário de legislação, são todas essas normas que tentam disciplinar este imposto de competência estadual, que é o ICMS. Viram como não é fácil a nossa vida, né? Viram quais são os desafios que nós temos ao enfrentar o ICMS? Aqui eu estou explicando para vocês aquela situação do ICMS ser plurifásico, porque eu estou mostrando a cadeia econômica, né? A cadeia econômica que se inicia com o fabricante, isso como regra geral, né? Regra geral, um produto só vai chegar ao consumidor final se ele tiver sido produzido por alguém ou se ele for importado por alguém. Aqui no meu exemplo, eu estou falando do fabricante, que vai vender para o atacadista, ou alguns chamam de distribuidor. Esse distribuidor vai vender para o varejista e esse varejista vai vender para o consumidor final. Uma das características que também eu já alertei vocês, mas enfatizo aqui, é quem eu sou nessa cadeia econômica. Eu sou um contribuinte enquadrado como RPA? Sou um regime periódico de apuração? Ou eu sou um simples nacional? Porque dependendo desse meu enquadramento, eu terei uma carga tributária X ou Y. Eu terei obrigação acessória ou dever instrumental assim ou assado. E ao longo da cadeia econômica, eu posso ter a indústria, que é RPA e simples nacional, o atacado, que é RPA ou simples nacional, e o varejo também, que esteja enquadrado como RPA ou simples nacional. Veja a complexidade. Para eu saber da minha carga tributária, eu preciso, além de saber em que ponto da cadeia econômica eu estou, quem sou eu nessa cadeia econômica? Como que é o meu enquadramento? RPA ou simples nacional? Mas vamos lá, então, depois de todas essas características, depois de todas essas regrinhas básicas, deixa eu mostrar para vocês muito rapidamente os desafios de uma atividade industrial. Vejam só, eu indústria, nesse caso aqui, não importa qual é o meu produto, tá? Eu indústria posso comprar insumos importados, eu fazer a importação e o desembaraço aduaneiro acontecer dentro do meu estado, aqui no caso, por exemplo, São Paulo, ou eu utilizar um porto de um outro estado. Começa a complicação. Porque aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos uma regrinha que se eu sou o importador, estou nacionalizando por outro estado, o estado de São Paulo vai exigir que o ICMS pago no desembaraço aduaneiro seja pago numa guia própria do meu estado em prol do estado de São Paulo. Então, vejam a complicação de eu utilizar insumo importado para fazer o meu produto. Outra entrada que eu posso ter, falando aqui só das entradas.
Num outro momento, eu vou demonstrar os desafios das minhas saídas. Bom, se eu sou indústria, eu estou comprando insumo. Eu posso comprar insumo dentro do estado ou posso comprar insumo de fora do estado. Olha, não se esqueçam que o ICMS, ele é um imposto calculado por dentro. E quanto menor for a carga tributária, em tese, menor é o preço do produto. Então, olha a complexidade. Se eu comprar dentro do estado, regra geral, o produto será tributado em 18%, será mais caro. Mas também eu vou me compensar de 18%. Em contrapartida, se eu compro de fora do estado, regra geral, se é produto nacional, eu vou comprar com uma tributação de 12%. O produto vai ser mais barato, mas em contrapartida, o meu crédito também ficará restrito em 12%. Vamos para uma outra entrada. Eu preciso de máquina, eu preciso de equipamento, eu preciso de instrumento para fazer o meu produto. Olha a dificuldade. Ativo imobilizado. Nós temos regrinhas básicas para determinar se é um ativo imobilizado que vai me propiciar crédito de ICMS ou se é um ativo imobilizado que não vai me propiciar crédito de ICMS. Se eu compro de dentro do estado, eu posso me creditar dividindo lá em 48 parcelas com todas as regrinhas do SIAP ou no meu estado aqui de São Paulo. Eu tenho um artigo, que é o artigo 29 das disposições transitórias do regulamento, que dentro daquelas regrinhas, eu, indústria, comprando de uma outra indústria paulista, ao invés de eu me creditar com 1,48 avos, eu atendendo aquele artigo 29, eu poderei me creditar integralmente do ICMS destacado na nota fiscal. Isso se eu comprar dentro do estado. Sandra, e se eu comprar este ativo imobilizado de fora do meu estado? Pois é, se você comprar de fora do estado, você vai comprar numa carga tributária menor, dependendo se é um ativo nacional, você vai comprar tributado em 12%, ou se é um ativo importado, você vai comprar com uma alíquota de 4%. Então, será mais barato essa aquisição, só que, de acordo com a regra do nosso regulamento, estará lá no artigo 117, você vai ter que pagar diferença de alíquotas. De 4, por exemplo, para 18 ou de 12 para 18. Então, vejam que comprar dentro do estado, eu vou ter uma carga tributária e vou ter uma escrituração fiscal apropriada, e comprar fora do estado pode surgir para mim a obrigatoriedade de pagar diferença de alíquotas, e essa diferença de alíquotas impactar em muito no cômputo geral do preço do produto. Seguindo um pouquinho mais, eu como indústria, eu compro os meus insumos e eu, por não ter, por exemplo, uma frota própria, eu posso contratar transportadora para trazer aquele insumo até mim. Esse frete me gerará crédito, assim como também o frete que eu contrato para entregar o produto para o destinatário daquela minha mercadoria que é tributada. Esse crédito, esse ICMS destacado no conhecimento de transporte, que também é eletrônico, também me propiciará crédito de ICMS. O que mais de entrada? Eu posso tomar serviço de comunicação. Existe regra específica para eu, contribuinte do ICMS, poder me creditar do ICMS que incide no serviço de comunicação. Sandra, qual é essa regra? É eu ser também exportador. Existe uma previsão no nosso regulamento de ICMS, estará lá no artigo 1º das disposições transitórias, que se eu for exportador, na proporção da minha exportação, eu poderei me creditar do ICMS que incide no serviço de comunicação. Sandra, eu não sou exportador.
então, infelizmente, você não terá direito ao crédito do ICMS que incide no serviço de comunicação. Olha a particularidade. Além do que, tanto o serviço de transporte quanto o serviço de comunicação, quando eu lanço isso no meu livro de entrada, existem CFOPs específicos, se eu sou indústria ou se eu sou comércio. Mas seguindo um pouco mais, eu posso comprar, eu sou indústria, eu preciso de energia elétrica. Nós sabemos que, como regra de legislação, a indústria que utiliza dessa energia elétrica no seu processo produtivo terá direito ao crédito do ICMS dessa energia consumida no processo produtivo. Sandra, precisa de laudo técnico? Nós temos aqui uma decisão normativa CAT de número 1 de 2001, uma decisão do Estado de São Paulo, que ele vai orientar o seguinte. Bom, a legislação do ICMS, o regulamento do ICMS, ele não obriga a existência do laudo, mas o laudo é muito importante para, em caso do contribuinte sofrer uma fiscalização, esse contribuinte ter o suporte do laudo para dizer para a fiscalização, olha, eu utilizo desse X% da energia elétrica no meu processo produtivo. Então, olha a particularidade. Eu ter que separar a energia elétrica utilizada no processo produtivo da energia elétrica, por exemplo, que ilumina o meu escritório, ou da energia que ilumina o meu chão de fábrica, porque essa energia não propiciará crédito, como regra geral, para o contribuinte indústria paulista. Viram? Isso porque eu estou trazendo algumas entradas. Vamos agora analisar as saídas do meu estudo, considerando, alertando novamente que eu sou uma indústria. Eu comprei insumos, eu comprei ativo, eu comprei serviço de comunicação, serviço de transporte, eu comprei energia elétrica, tudo isso para fazer a minha mercadoria e essa mercadoria sairá ou para dentro do estado, sairá para outro país, sairá para outro estado. Vamos ver como isso se comporta na minha escrituração fiscal? Então vamos lá. Sou indústria, comprei insumos e serviços e realizei exportação. Nós sabemos que a exportação, ela tem a imunidade tributária, né? Tem a imunidade tributária, vai sair com a não incidência do ICMS e, como regra geral, o crédito dessas entradas de insumos e de serviços serão mantidos e que podem gerar crédito acumulado. Sandra, tem diferença entre crédito acumulado e saldo credor? Sim. Crédito acumulado é gerado de operações incentivadas. Saldo credor, ele é gerado porque, por exemplo, eu mais comprei insumos do que eu vendi as minhas mercadorias. Com o saldo credor, eu não posso fazer nada além do que transferir para o mês seguinte. Mas eu não posso utilizar esse saldo credor como eu posso utilizar um crédito acumulado para pagar meu fornecedor. O crédito acumulado, desde que gerado de acordo com a legislação, desde que preenchido o ECREDAC, ECREDAC é um formulário eletrônico para sacramentar a geração deste crédito incentivado do ICMS. Se eu preencho o ECREDAC e com este ECREDAC eu demonstro para a Secretaria da Fazenda Paulista que eu tenho crédito acumulado do ICMS, esse crédito acumulado eu posso, por exemplo, pagar ICMS na importação, pagar meu fornecedor, mas seguindo as regrinhas do preenchimento e da geração deste crédito acumulado, porque eu fiz a exportação. Outra saída, que pode me gerar muita confusão.
Eu posso vender para dentro do estado, posso vender para fora do estado, eu posso vender para contribuinte dentro do estado, para contribuinte fora do estado, posso vender para não contribuinte dentro do estado e para não contribuinte fora do estado. Sempre alertando que a venda, sempre falando como uma regra geral, né? A venda para não contribuinte fora do estado, além do IPI fazer parte da base de cálculo do ICMS operação própria, gera para esse contribuinte RPA a obrigatoriedade de pagar o DIFAL, ou o que alguns chamam da diferença de alíquotas prevista na Emenda Constitucional 87. A Emenda Constitucional 87 ela já está em vigor desde 1º de janeiro de 2016. Então, olha, vendendo para dentro ou vendendo para fora, vejam as particularidades destas operações. O que mais, Sandra? Eu posso vender para fora do estado com alíquotas de 7, 12 ou 4, dependendo do conteúdo de importação que tem o meu produto. Lembram-se que eu fiz importação e que eu considerei que eu estou importando insumos. Se eu estou importando insumos, eu tenho a obrigação de preencher aquela ficha de conteúdo de importação e de acordo com o cálculo que é feito essa ficha vai determinar se o conteúdo de importação é superior a 40% e aí a minha alíquota interestadual será de 4%, ou de acordo com o conteúdo de importação identificado na ficha, se esse conteúdo de importação for abaixo de 40%, a minha alíquota interestadual será ou de 7 ou de 12. Então, olha a outra particularidade. Remessa para industrialização. Remessa para industrialização é amparada por suspensão de ICMS. A suspensão de ICMS tem uma regrinha específica para ela, né? É uma situação tributária em que, no momento em que eu estou realizando aquela saída, o ICMS não será destacado, mas está condicionado ao retorno dessa mercadoria, neste caso, no prazo de 180 dias. Tenho que controlar o retorno dessa mercadoria em 180 dias. Ah, Sandra, mas esse retorno pode ser prorrogado por mais 180. É verdade. E uma última vez por mais 180. Sim. Mas olha o cuidado que eu tenho que ter. Eu, contribuinte paulista, que estou realizando uma saída amparada por suspensão, preciso criar um mecanismo para controlar o retorno daquela mercadoria. Senão, eu perco a suspensão dessa operação e o ICMS passa a ser devido, inclusive com juros, multa e correção. Seguindo mais um pouco, vamos falar da minha venda, porque o meu produto, o produto que eu fiz, pode ter substituição tributária. Eu posso vender aquele produto dentro do estado, posso vender esse produto para fora do estado. Existem regras específicas para a substituição tributária dentro e para a substituição tributária fora do estado. Por exemplo, rapidamente, dentro do estado, primeiro, eu tenho que considerar NCM, descrição do produto e o segmento do produto. E isso para falar das características do produto. Da operação, quais são as regrinhas? Fornecedor e comprador serem contribuintes do ICMS. E dentro do estado ainda, a intenção do destinatário em vender aquele produto. Se eu seguir todas essas regras, o meu produto, a minha saída, será amparada pela substituição tributária. Regra para dentro. E as regras para fora, Sandra? Bom, para fora do estado, persistem NCM, descrição, segmento, a existência de protocolo entre os estados, de protocolo ou de convênio. A intenção, a finalidade do destinatário
em comercializar aquele produto lá no estado dele, ou, dependendo do protocolo, dependendo do convênio, mesmo que o destinatário me diga, destinatário contribuinte, mesmo que ele me diga que vai usar, vai consumir ou vai jogar no ativo imobilizado, dependendo do protocolo, dependendo do convênio, eu, remetente, terei que pagar a substituição tributária da diferença de alíquotas. Seguindo um pouco mais nos nossos desafios. Lembra que eu comprei insumo, serviços de transporte de comunicação? Eu comprei tudo isso, regra geral, eu me creditei na entrada, mas em um determinado momento eu fiz amostra grátis. E a amostra grátis que eu vou dar à saída, amparada pela isenção. Regrinha de legislação. Se eu estou dando essa saída dessa operação, amostra grátis, com isenção, eu tenho que estornar crédito da entrada dos insumos e dos serviços. Sandra, como que eu faço isso? Eu vou dizer para você, você tem que ter sistema de custo. Eu já vi a sua surpresa. Pois é, você está dando de mão beijada para o fisco a informação CFOP 911, CST 40. O fisco, vendo isso na nota fiscal de saída, é automático ele procurar no livro de apuração o estorno do crédito. E aí você vai ter um sistema de custo condizente para demonstrar para o fisco o valor estornado do ICMS daquelas entradas. Seguindo, lembra que eu falei que fato gerador do ICMS também é a transferência? Transferência é a movimentação física entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular. Olha como o ICMS ele é encardido, né? Eu sempre falo isso e eu acho que eu nunca vou me cansar de falar isso. Para o ICMS, dependendo do produto que eu trabalhe, importa saber se será a minha filial atacadista, varejista, depósito fechado, centro de distribuição. Tudo isso importa para eu saber, por exemplo, se o meu produto tem substituição tributária e a minha filial for atacadista, regra da legislação, não exigirá substituição tributária nessa transferência. Eu poderei utilizar o CFOP se for uma operação interna 5151 ou se for uma operação interestadual 6151, sem ST. Já se a minha filial for varejista e o meu produto tiver substituição tributária, por regra de legislação, eu sou obrigada a colocar a substituição tributária na operação, na nota fiscal, que inclusive tem um CFOP específico. Nessa transferência, para minha filial varejista, eu vou colocar o CFOP 5408, se for uma operação interna, e 6.408 se for uma operação interestadual. Mas olha, Sandra, eu estou transferindo ou estou remetendo essa minha mercadoria para a minha filial depósito fechado dentro do estado. Mesmo que o produto tenha substituição tributária, na remessa para depósito fechado dentro do estado, eu vou mandar com não incidência. Olha o tanto de particularidade que eu tenho nessas minhas saídas. Olha o tanto de cuidado que eu tenho que ter em saber qual é o produto, quem é o destinatário, qual é a operação. Seguindo um pouco mais. Lembra que eu sou uma indústria? Eu, na minha atividade industrial, eu posso ter comprado como insumo, por exemplo, plástico, metal, e no meu processo produtivo ter gerado sucata. Quem é aqui do estado de São Paulo sabe que a saída de sucata dentro do estado está amparada pelo diferimento. Então, olha só o meu raciocínio.
Comprei metal, comprei plástico, me creditei na entrada e agora estou vendendo sucata dentro do estado com diferimento. Posso manter crédito da minha entrada, não sou obrigada a estornar o crédito, como eu fui obrigada a estornar o crédito com a saída da isenção, amparada pela isenção. Tudo isso é legislação. O meu sistema tem que estar preparado, tem que estar parametrizado para, ao identificar uma saída com um CFOP, o Estado de São Paulo entende que venda de sucata aqui dentro é 5101, porque foi a sucata gerada do meu processo produtivo. Existe uma resposta à consulta em que o Estado se manifestou, que vai ser CFOP, na época que o Estado se manifestou, era um CFOP 511, que hoje equivale o 5101. Então, eu vou dar uma saída, vou realizar uma venda de sucata com 5101, com o Código de Situação Tributária 51, e eu não sou obrigada a estornar crédito da entrada daquele metal ou da entrada daquele plástico. E por último, na minha atividade comercial, eu posso ter uma atividade comercial que exija que eu dê bonificação, que eu realize saídas amparadas, saídas cuja natureza da operação seja bonificação. Sandro, o que é bonificação? Bonificação para o Estado de São Paulo é desconto em mercadoria. Eu não mexo no meu preço, eu continuo com o preço normal da mercadoria, mas te remeto mais produtos em bonificação. Eu tenho um CFOP específico para essa saída, que é o 910. Eu posso dar bonificação para contribuinte, para não contribuinte. Posso dar bonificação dentro do estado, para fora do estado. Posso dar bonificação mercadoria com substituição tributária ou sem substituição tributária. Vejam a complexidade, vejam os desafios de uma atividade industrial. O que ela pode ter de crédito para abater das suas saídas, que podem ser tributadas ou não. Vejam os detalhes da nota fiscal, SFOP, conciliado com CST, que pode ser conciliado com a FCI, que é a ficha de conteúdo de importação, que pode cruzar também com o código SEST, que é o Código Especificador de Substituição Tributária. Então, estes são os poucos desafios que eu pude apresentar nesses poucos minutos que eu estive aqui junto de vocês, que eu pude apresentar para o profissional que atua na área fiscal. Então, a conclusão que eu chego, né, ao longo dos meus mais de 30 anos de atividade profissional, no que diz respeito ao ICMS, só falei de ICMS, eu não falei de IPI. Então, vejam as dificuldades, os desafios desse profissional que atua na área fiscal. Então, valorize-se, profissional que atua na área contábil fiscal, porque não é uma área fácil. Eu, como último pensamento, né, como última abordagem, eu ouvi algum tempo atrás um palestrante falar uma frase que eu me apropriei dessa frase. O palestrante dizia assim: o ICMS não é para os fracos. E eu tive que concordar e continuo concordando com ele. O ICMS realmente, nesse cenário fiscal, nesse cenário tributário, ele não é um tributo para os fracos. Exigirá do profissional muita leitura, muita atenção, muita atualização, muito treinamento. Então, é esse o recado que eu tenho para te dar. Eu espero, sinceramente, nesses poucos minutos, ter acrescentado à sua vida profissional. Muito obrigada!